Boa noite, queridos, que a paz seja com todos, amém? Tô nervosa aqui, como de costume, né? Tremendo, semana inteira passando mal. Tava falando com a Juliana essa semana e eu falei, nossa, tô passando mal, eu não sabia o que tava acontecendo. Depois eu lembrei que eu vou pregar. Já fico passando mal a semana toda. E eu não vou falar hoje sobre a volta de Jesus, né? Como eu sempre falo, porque me deram um tema, que é a unidade. Então a gente vai tratar sobre isso. Se você quiser já deixar a sua Bíblia aberta, no livro de Marcos, capítulo 12. Aleluia, Jesus. A sua igreja está reunida aqui, Deus. São os seus filhos, ó Pai. É a sua noiva, Jesus, e eles vieram receber algo do Senhor. Eu peço que o Senhor fale com eles, Espírito Santo, e que nada venha atrapalhar, que nada venha roubar a boa semente, que é a sua palavra. Em nome de Jesus, que nenhum nervosismo, que nada venha atrapalhar aquilo que o Senhor tem para fazer nessa noite. Em nome de Jesus. Já faz um mês que a gente está tratando esse tema, unidade, e o pastor Flávio, acho que foi o primeiro que ministrou aqui no domingo de manhã, na ceia passada, e ele foi a pregação que não deu certo da gente gravar, né? As outras todas a gente conseguiu gravar e os irmãos puderam ouvir depois, lá pelo YouTube, mas a do pastor Flávio não deu certo, e é uma pena, porque foi uma palavra excelente. Como sempre, né? Ele sempre traz uma palavra muito boa. E ele falou sobre unidade que o Senhor quer destruir, sobre unidade que o Senhor quer desfazer. Ele falou sobre a Torre de Babel. E quando eu estava preparando a palavra para hoje, o Senhor também me falou sobre uma unidade. Uma unidade não, né? Uma unidade é aquilo que não pode ser separado. Unidade é aquilo que não pode ser dividido. Então, algo que se desfaz depois não é uma unidade. Amém. Uma unidade é aquilo que não pode ser separado, aquilo que não pode ser dividido. Nesse caso aqui, foi mais uma união, né? Mas o Senhor falou também um pouquinho. Marcos, no capítulo 3, versículo 6. Esse aqui eu vou ler rapidinho, se você nem precisa ler aí. Naquele momento, os fariseus saíram com os herodianos e começaram a conspirar para matar Jesus. Depois, Marcos, se você quiser deixar aberto, Marcos 12, que é o que a gente vai ler de verdade. Mais tarde, enviaram a Jesus alguns dos fariseus e dos herodianos para o apanharem em alguma coisa que ele dissesse. Isso daqui foi uma união, né? E eu até confirmei várias vezes lá com o presbítero do Anisete, com o Paió. Fiquei perguntando uma vez, não me deu em nada. Não sei se vocês conhecem da história, eu não sei muito bem, mas pesquisando um pouquinho, os herodianos, eles eram os apoiadores do governo romano. Eles eram do grupo de Herodes. Quem não sabe quem foi Herodes, foi o que mandou cortar a cabeça do João Batista. Então, eles eram os opositores reais, né? Eles eram o povo romano que oprimia os judeus. E os fariseus, que estavam aqui, unidos com eles, eram os religiosos que buscavam, que eram conhecedores da palavra do Senhor. Era para ser o povo, né? O povo de Deus. Eram os judeus que eram o povo de Deus. E quando eles começaram a ouvir a pregação de Jesus, quando eles começaram a conhecer o evangelho que Jesus veio trazer, que confrontava aquilo que eles estavam vivendo até aquele momento, aquilo que eles achavam que eles conheciam, que era verdade para eles, eles começaram a se unir com os herodianos, ou seja, com os próprios inimigos deles. Eles começaram a se unir com aqueles que oprimiam eles e a conspirar para matar Jesus. Isso não foi uma unidade, como eu já falei, era uma união para aquele momento, para destruir algo que confrontava eles. Que é algo que poderia ser, que provavelmente depois foi desfeito, mas naquele momento, eles estavam defendendo uma causa própria deles. E por isso eles se uniram com aqueles que eram os inimigos, com aqueles que oprimiam ele. Eles se esqueceram naquele momento de toda a opressão, de tudo aquilo que eles viviam e se uniram com aqueles que oprimiam eles.
E o resultado foi Jesus na cruz. Eles não venceram, eles não ganharam, porque Jesus se entregou, a gente sabe da história, né? Eles não tiveram força suficiente, porque era Jesus. Não tinha como eles vencerem. Por mais que eles tentassem, por mais que eles se esforçassem, eles tentavam pegar Jesus ali em tudo. Em todos os momentos, Jesus se reunia, a multidão vinha e eles já iam. E eles começavam a questionar, eles começavam a perguntar, porque eles queriam alguma coisa contra, alguma coisa que pudesse incriminar de fato Jesus. Mas eles não conseguiram, porque era Jesus. Não tem como vencer Jesus. E é por isso que nós estamos aqui hoje celebrando a ceia, relembrando o sacrifício que ele fez, relembrando que ele morreu na cruz, mas ele ressuscitou. Ele não foi vencido. E quando eles conseguiram prender Jesus e levar até Pilatos, Pilatos falou, mas não tem. Vocês querem condenar ele por quê? Vocês querem matar ele? Não é suficiente o que vocês estão... Não tem base. Vocês querem crucificar ele pelo quê? Porque era Jesus. Não tem. Mas eles insistiram tanto, eles gritaram tanto. Solta Barrabás e crucifica Jesus. E ele falou, então tá bom, se é o que vocês querem, tá na mão de vocês. Eu lavo as minhas mãos e tá com vocês. Que a culpa recaia sobre vocês. Eles não puderam vencer Jesus. Mas ao longo do caminho, até chegar aqui, e nos dias de hoje também, a gente vê muitas conspirações. É uma conspiração, muitas conspirações, muitas uniões que se levantam e que vão tentar enganar as pessoas. Eles não puderam vencer Jesus, mas muitas pessoas foram enganadas. E muitas pessoas vão morrer no meio do caminho, se elas não estiverem atentas. A única unidade que vai permanecer e que vai prevalecer até o fim é o corpo de Jesus, é a sua igreja. É a unidade da igreja. Por quê? Porque ela está firmada em Jesus, como ele declarou. Sobre essa rocha eu edifico a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nada vai poder destruir essa unidade, nada vai poder vencer essa unidade. A única unidade que vai permanecer agora é a igreja de Jesus. É o corpo unido de Jesus. Então o nosso desafio é se tornar igreja. O nosso desafio nos dias de hoje é se tornar a verdadeira igreja de Jesus, o verdadeiro corpo que está unido com um propósito, como o Bolderini pregou aqui no dia dele. Qual é o propósito da unidade? Que todos conheçam e creiam que o Senhor enviou Jesus. E qual é o resultado dessa unidade? As pessoas sendo salvas. As pessoas olhando para Jesus e sendo salvas. Tendo a vida transformada, sendo libertas de pecado, tendo a vida mudada. Esse é o resultado. E esse é o desafio da igreja. Capítulo 12 ainda. Lá no versículo 28 agora. Eu vou ser bem breve. Chegando um dos escribas, que ouviu a discussão entre eles, e viu que Jesus tinha dado uma boa resposta, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o principal é: escute, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a tua alma, de todo o seu entendimento e com toda a sua força. O segundo é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Não há outro mandamento maior que este. Essa daqui foi a última vez que alguém interrogou Jesus. Lá no final diz assim: e ninguém mais ousava fazer perguntas. No meio dessa conspiração, no meio dessa união para pegar Jesus, eles tentaram de várias formas, e aqui no meio dessa conspiração, quando eles já estavam lá debatendo, eles tentavam de todas as formas, eles questionavam sobre ofertas, eles questionavam sobre Jesus curar no sábado, eles questionavam sobre tudo que Jesus falava, eles tentavam pegar de alguma forma,
Mas não era possível. Mais uma vez, porque era Jesus. Chegando um dos escribas era o mestre da lei, aquele que interpretava a lei, aquele que sabia decorado já a lei, o Antigo Testamento, de Gênesis até Malaquias. Eles naquela época não tinha, né, como tirar xerox, não dava para copiar, imprimir, então tinha que copiar na mão para colocar um em cada igreja, para que quando eles fossem ensinar todo mundo tivesse acesso à palavra. E os escribas eram os que copiavam. Eles copiavam, então eles decoravam, eles sabiam de trás para frente, de frente para trás, de todas as formas. Eles tinham aqui, ó, na cabeça. E ele foi o último aqui que se levantou. Mas ele veio diferente. Ele falou, ele viu ali a discussão, ele falou: Jesus, então tá, então fala, qual é o maior mandamento? Qual é o maior? E aí Jesus citou dois, porque um tá ligado no outro, não tem como viver um e não viver o outro. Ele falou: olha, o primeiro, ouça Israel, o Senhor é o único Deus. Então ame Ele de todo o seu coração, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com toda a sua alma. E o segundo, semelhante a esse, ame o seu próximo como você mesmo. Não tem como eu amar o Senhor e não amar o meu próximo. Não tem como eu amar o Senhor e não estar ligado no corpo dele. Não estar ligado na igreja dele. Não tem como, não existe forma. Uma vez que eu estou amando o Senhor, que eu estou buscando a presença dele, que eu estou diante dele, me entregando, automaticamente os meus olhos têm que se voltar para o corpo dele. O Theo Hayashi fala que se você ama Jesus e não ama a igreja dele, então você está amando uma cabeça decepada, está amando algo que é espantoso, você está amando uma coisa que é uma aberração, uma cabeça decepada. Não existe, não tem cabeça se não tiver o corpo. Então, se eu estou amando Jesus, se eu estou me entregando para Ele, se eu digo que eu amo Ele, automaticamente eu preciso amar o meu próximo como eu amo eu mesmo. E é dessa forma que a gente se torna a igreja. É dessa forma que a gente vira corpo, que a gente passa a fazer parte do corpo de Jesus. É quando eu derramo na vida do outro aquilo que eu preciso para mim. Eu preciso de misericórdia. Então eu derramo a misericórdia para o outro. Eu preciso de paciência, eu preciso que vocês sejam pacientes comigo. Então eu derramo paciência na vida do outro. Eu preciso de perdão, porque eu erro, eu falho, vocês não têm ideia. Então eu derramo perdão sobre a vida do outro. E é assim que a gente vai se tornando igreja, um cuidando do outro, um amando o outro, um tratando com o outro, um confrontando o outro quando necessário, suportando em amor, como a Bisa falou. Se precisar corrigir, a gente corrige. Com amor, né, Valderine? Mas a gente corrige. É assim que a gente vai virando igreja, é vida na vida. É participando um da vida do outro, derramando vida sobre o outro. Não tem como eu amar o Senhor e não amar a sua igreja. E não amar o corpo de Jesus. Se eu estou tentando ser salvo amando só Jesus, eu estou falhando. Eu li um livro uma vez que chama... Esqueci o nome do livro. Não é Caçadores de Deus, é... Isa, como que chama o livro? Caçando Deus e servindo a igreja? Acho que é isso. Buscando Deus e servindo a igreja, é isso. E ele mostra ali a história de Marta e de Maria, que você pode ter outra interpretação e tudo bem, mas a interpretação que ele deu ali é maravilhosa. Que é exatamente isso aqui, esse mandamento de Jesus. Maria estava no momento ali, aos pés de Jesus, buscando, ouvindo as palavras dele, né? Bebendo daquilo que ele estava derramando ali sobre ela. E Marta estava servindo, Marta estava ali atarefada, querendo servir da melhor forma, porque, não sei se todos sabem, mas quem era a dona da casa era Marta. Quem recebeu Jesus lá na casa foi a Marta.
Quem preparou tudo foi a Marta. E Maria estava lá aos pés de Jesus, recebendo, ouvindo. Aquele era o momento dela de estar aos pés de Jesus. E aí ele fala assim, em nenhum momento Jesus virou para Marta e falou assim, Marta, a Maria escolheu certo, você escolheu errado, o problema é seu. Você pegou a parte errada, ué, o que eu posso fazer? Não. Ele falou assim, Maria escolheu a boa parte, a melhor parte. Estar aos pés de Jesus é sempre a melhor parte. É a boa parte. Jesus sempre vai ser a nossa boa parte. Sabe quando a Marta errou? Quando ela se incomodou com aquele momento ali de Maria. Aquele era o momento dela. Eu não sei se ela já era convertida ou não. E eu nem vou entrar nisso. Eu já ouvi falar que não era antes daquilo. Mas não vou entrar nisso que eu não vou saber sustentar. Mas aquele era o momento dela de receber Jesus. E quando ela se levantasse, provavelmente ela ia passar a servir. Porque Marta já estava madura. Ela já tinha entendido que ela precisava servir, que ela precisava ser hospitaleira. E ela estava fazendo da melhor forma que ela sabia. Só que ela se incomodou com a outra que estava lá aos pés de Jesus. E esse foi o erro dela. Amém. Amém. Então, a Marta não escolheu a parte errada. Ela só não entendeu que a Maria estava no tempo dela ali. E esse também é o nosso desafio. Vou tirar depois, senão eu vou ficar lá embaixo. Esse é o nosso desafio como igreja. Entender que cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua hora. Às vezes a gente já entendeu algo que o nosso irmão ainda não entendeu. E aqui entra mais uma vez, eu preciso ser paciente com ele, eu preciso derramar paciência até que ele entenda. Até que ele esteja pronto para se levantar e servir a mesa. Vai chegar o tempo, mas eu preciso de paciência. Eu preciso de paciência para tratar na vida dele. Para ensinar. Eu preciso de paciência para esperar aquela pessoa ter um encontro com Jesus e amadurecer. A ponto de saber que ela precisa servir a mesa. Estar aos pés de Jesus é melhor do que ter que lidar com meu irmão que me afronta muitas das vezes. Estar aos pés de Jesus é a melhor parte do que ter que suportar o meu irmão, que às vezes não é legal. Estar aos pés de Jesus é melhor do que ter que aprender a amar aquele que a gente já ensinou 10 vezes e ele ainda não entendeu. Eu já mostrei o caminho, eu já trouxe ele para a igreja, né, Vanessa? Eu já trouxe. Eu já mostrei o caminho, só se eu abrir a cabeça dele e colocar Jesus lá dentro. Mas não é o tempo dele ainda. Não é a hora, vai chegar. Se a gente não desistir, se a gente continuar sendo filhos maduros e mostrando Jesus e derramando Jesus sobre a vida dele, vai chegar. Mas a gente precisa de paciência até chegar lá. A gente precisa aprender a suportar em amor o pecado do outro, que é diferente do nosso, mas que a gente também tem e que os outros também vão ter que aprender a suportar. E é assim que a gente vive igreja e é assim que a gente se torna igreja e corpo de Jesus. Eu até fui confirmar hoje à tarde também. O livro de Marcos aqui, ó, que a gente está lendo, que a gente está usando como base nessa noite, foi escrito por João Marcos, que num momento da vida dele, ele também não estava pronto. E Paulo também não entendeu. O apóstolo Paulo, ele também não entendeu, tá vendo? Nós estamos no caminho, vamos chegar lá. Paulo também não entendeu naquele momento. Ele fez uma viagem missionária, pregando a palavra, com Barnabé. E eles levaram João Marcos junto, que era primo de Barnabé. Só que no meio da viagem, estava difícil. Eu li lá na história que foi uma viagem difícil, que as pessoas não estavam recebendo bem, não estava muito legal, muito demônio manifestando. Ah, Deus me livre. Muito demônio manifestando, estava difícil, eles estavam sendo perseguidos. E aí João Marcos falou, não quero não, vou embora. Voltou para Jerusalém e abandonou os amigos. Deixou eles lá e voltou para casa.
E aí, Paulo e Barnabé terminaram a viagem. Quando eles voltaram, eles encerraram e depois de um tempo eles foram fazer uma segunda viagem. Vamos de novo, Barnabé. E aí eles começaram a se organizar. E aí Barnabé quis levar João Marcos de novo. E aí eles entraram em discussão ali, porque Paulo não quis, não. Me abandonou na primeira vez, vou levar de novo. Comigo não vai. Não vai comigo não. Não vai, e brigaram. Barnabé falou, então vai você. Paulo foi com Silas para um lado, Barnabé foi com João Marcos para o outro. Barnabé teve paciência. Ele esperou. Marcos não estava preparado naquele momento. Ele estava aprendendo, mas ia chegar o tempo. Alguém teve paciência. Olha que ele escreveu um evangelho. O livro dele está na Bíblia. Então ele se converteu. Mas alguém teve que ter paciência com ele. Alguém teve que ensinar. Alguém teve que derramar a vida nele. E lá no final da vida de Paulo, quando ele já estava preso, lá na segunda carta de Timóteo, ele pediu algumas coisas para Timóteo e ele falou assim: me traga com você João Marcos. Ele me é útil para o ministério. Barnabé teve paciência até que Marcos ficasse pronto. E se você pesquisar, você sempre vai ver que João Marcos era o discípulo inútil que se tornou útil. Por um momento ele não serviu, mas ele ia servir lá na frente. Talvez o seu irmão não esteja servindo agora, mas ele vai servir. Mas precisa se levantar os Barnabés que vão ter paciência. Precisa se levantar essa noite os Barnabés que vão querer ensinar. Que não vão desistir. Porque agora ele não está prestando, agora ele não serve, mas ele vai servir. Se Jesus trabalhou na nossa vida, nós estamos aqui, qualquer um pode, queridos. Não tem ninguém que não tenha jeito, não tem ninguém que não tenha solução. Olha para essa pessoa que está do seu lado. Você sabe de onde ela veio? Você sabe de onde Jesus tirou ela? Foi grande o milagre, querido. Foi grande o mistério. Nós estamos aqui. A gente erra, a gente fala, mas a gente está se esforçando, a gente está lutando. E a gente vai chegar lá. Então o seu irmão também vai. Então não desista dele. Não tenta viver longe dele. Ser igreja não é só vir aqui se reunir no domingo e depois a gente sai dali, cada um para sua casa e amém. Não. Ser igreja é viver e é saber que eu tenho com quem contar quando ficar difícil. É saber que eu tenho para quem recorrer quando eu não conseguir suportar. Se você, em algum momento da sua vida, sentiu que você estava sozinho, assim, de verdade, não sozinho, tipo, ninguém liga pra mim, não. Tipo assim, eu não tenho ninguém. Então você não tá vivendo em igreja, você não tá vivendo no corpo. A gente precisa de pelo menos uma ou duas pessoas que a gente saiba que a gente pode contar de verdade. Senão nós estamos fora. A vontade do Senhor para nossa vida nesses dias é unidade. Ele está nos chamando a atenção para viver em unidade, amém? E aí continuou. Então o escriba disse, muito bem, mestre. 32. Com verdade o Senhor disse que Ele é o único e não há outro além dele, e que amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento e com todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Ele reconheceu ali, ó. Esse daqui estava mais... era opositor, mas ele estava mais tranquilinho. Vendo Jesus que o escriba havia respondido sabiamente, declarou-lhe: você não está longe do reino de Deus. Ele entendeu. Quando Jesus falou, ele entendeu. Realmente o Senhor tem razão. Não tem outro Senhor, não tem outro Deus. E esse mandamento, ele é melhor do que qualquer sacrifício. Ele é melhor do que qualquer holocausto.
os fariseus e os escribas, eles eram os que mais ofereciam sacrifício. Eles entendiam tanto que eles sacrificavam muito para Jesus, para Deus, né? Não para Jesus, mas para o Senhor. Eles sacrificavam sempre, às vezes até sem necessidade. Mas ele entendeu isso, amar o próximo é melhor do que sacrifício. Glória a Deus. Eles oravam por horas a fio, isso para nós é um sacrifício, não é? Eles oravam por horas em pé. Mas amar o próximo é melhor do que isso. Eles davam a oferta e os dízimos de tudo e não deixavam passar nada. Eles davam a oferta da plantinha que nascia, da hortelã e... não lembrei. Eles davam a oferta disso, das plantinhas que nasciam no chão. Tudo eles consagravam para o Senhor. Para nós dar o dízimo aqui, amados, que sacrifício. Mas amar o próximo ainda é melhor do que esse sacrifício. Amar o próximo como eu me amo ainda é melhor do que qualquer sacrifício que eu possa fazer para o Senhor. E aí Jesus ficou feliz com a resposta dele. Jesus ficou animado porque alguém está entendendo. Acho que, né? Alguém está entendendo. E aí Jesus respondeu para ele: você não está longe do reino de Deus. Pergunta pro irmão que está do seu lado: você está entendendo que a unidade que o Senhor está querendo e está esperando de nós? Eu gosto de fazer isso. Se você está entendendo, o entendimento nos aproxima do reino. O entendimento da palavra do Senhor nos coloca perto do reino. Você não está longe, Jesus respondeu para ele. Você não está longe do reino de Deus. Está perto, você entendeu? Não está longe, entendeu? Está perto. Mas só que está perto não é suficiente. Está perto não é estar dentro. E eu preciso estar dentro. Então a pergunta para você nessa noite é: você entendeu? Entender nos aproxima do reino, mas obedecer nos faz entrar nele. É obedecer. Eu entendi que eu tenho que perdoar. Eu entendi que eu tenho que deixar as minhas causas de lado e agora viver as causas de Jesus. Eu tenho que deixar os meus interesses de lado e viver pelo Evangelho, por aquilo que Jesus ensinou. Isso é se tornar igreja, todo mundo no mesmo propósito, lutando pela causa do reino de Deus. Essa é a igreja, todo mundo com o mesmo pensamento. Eu estou lutando pela causa do reino. E no reino eu tenho que perder para ganhar. Então eu já entendi que é a unidade. Todo mundo entendeu? Um mês nós estamos ouvindo aqui, é a unidade que Jesus quer. E semana que vem vocês vão ouvir mais uma ainda. É a unidade que o Senhor está esperando. Já entendi, estou perto do reino. Mas eu vou obedecer? Entender me aproxima, obedecer me coloca dentro. O que Jesus está esperando é a obediência. É eu deixar de lado tudo aquilo que me fere, tudo aquilo que me machuca, tudo aquilo que me perturba, tira minha paz de vez em quando. Os irmãos tiram a nossa paz às vezes, né, irmãos? Mas eu vou deixar de lado e eu vou aprender a perdoar, eu vou aprender a amar, porque eu também tiro a paz de vocês de vez em quando, eu sei. Quando eu fico mandando mensagem lá: irmãos, dá dinheiro, ajuda. Eu sei, né, Larissa? Mas vocês vão ter que aprender a conviver com isso. Vocês vão ter que aprender a deixar os seus interesses de lado, me amar e ser igreja comigo. E eu vou ter que aprender a deixar os meus interesses de lado para amar vocês e me tornar igreja com vocês. A única unidade que vai permanecer até o fim e que não será destruída é a unidade da igreja de Jesus.
todas as outras conspirações, tudo aquilo que tentasse levantar, vai ser destruído. Jesus já venceu. Glória a Deus. Quando ele ressuscitou. Toda essa conspiração aqui, ó, já foi desfeita. Já caiu por terra. E todas as outras que se levantarem, elas vão cair por terra também. Só que o nosso propósito e a nossa missão como igreja é trazer o máximo de pessoas possível para Jesus, para que elas não sejam enganadas, para que elas não sejam arrastadas por essa união e por essas conspirações. É muito importante que a gente se mantenha como igreja até o fim, para que a gente não seja enganado, para que a gente, uma hora ou outra, não se una com os inimigos do Senhor, como aconteceu com eles aqui. Para que a gente consiga enxergar Jesus e a bondade que Ele tem para derramar. Sabe por que eles não aceitavam Jesus? Porque Jesus comia com os pecadores. Eles achavam o cúmulo. Como? Quê? Ele come com os pecadores? Eles nem lavam a mão para comer. Olha a preocupação deles. Quando Jesus foi curar aqui o homem da mão mirrada, antes de Jesus fazer alguma coisa, quando Jesus chamou ele, o homem, para o meio, todo mundo ficou olhando, porque era sábado. Como eles estavam querendo pegar Jesus, a palavra fala que Jesus se entristeceu com a dureza do coração deles. E aí Jesus perguntou: é bom, é lícito fazer o bem no sábado ou não? Ou o mal? Porque eles não conseguiam se alegrar com alguém que estava sendo curado, porque era sábado. Eles não conseguiam ficar felizes, porque alguém recebeu a cura, porque era sábado. Eles não compreendiam quando Jesus falava: os seus pecados estão perdoados. Eles achavam... Não, a religiosidade deles não deixava e fazia com que eles rejeitassem Jesus. Que a nossa religião não endureça o nosso coração, a ponto da gente não conseguir se alegrar com aquelas pessoas que estão se aproximando de Jesus. Que os dias não endureçam o nosso coração, a ponto da gente não conseguir ficar feliz quando alguém for perdoado. É muito pecador, é muito pecado. Não, esse não. Não tem limites, amigos. A graça do Senhor e o amor do Senhor é inesgotável. Amém? O Senhor está esperando de nós que a gente se torne igreja. E que a gente viva como uma, para que as pessoas tenham acesso, para que as pessoas olhem para nós, reconheçam Jesus e que elas saibam que elas são bem-vindas. Que elas podem entrar, que a porta do reino ainda está aberta para elas. Amém? Se coloque de pé se você puder.